Euli Borges, para o seu comentário político hoje, MDB aposta na neutralidade para ampliar a força política em 2026. Partido libera alianças nos estados, evita a polarização nacional e concentra estratégias na eleição de governadores e no fortalecimento das bancadas no Congresso. Explica para nós. A gente está com as convenções nacionais ocorrendo na política para fazer a definição dos times que vão disputar as eleições, e tem sido assim com todo mundo. Como falei ontem aqui para vocês, no último dia 25, o Flávio Bolsonaro fez sua convenção pelo PL e o MDB também fez a sua convenção. O MDB optou por uma convenção online, segundo o próprio MDB, uma economia, uma contenção de gastos, e o MDB optou por não ter candidato a presidente da República e não apoiar oficialmente ninguém. E aí, meus amigos, só pra gente lembrar um pouquinho da nossa história, isso é muito raro. Em 2010, o MDB esteve com a Dilma. Em 2014 o MDB esteve com a Dilma, inclusive servindo Michel Temer como vice-presidente da República. Em 2018 o candidato foi Henrique Meirelles, aquele do chamo Meirelles, e em 2022 a Simone Tebet. Então o MDB ou ele tem caminhado junto com a majoritária, seja como vice ou com candidatura própria. Dessa vez não, dessa vez o presidente Baleia Rossi optou, primeiro, por não lançar candidato próprio, e segundo, por não apoiar ninguém, liberando os diretórios estaduais para apoiarem quem quiser. Interessante, né? Então, não tem essa questão aí de alinhamento ideológico ou de alinhamento propositivo pensando em projeto. Tem a questão do fisiologismo dentro de cada um dos estados para que o MDB possa retomar o controle, especialmente do Congresso Nacional. Essa vai ser a grande marca do MDB nas eleições. Tentar consolidar a bancada na Câmara dos Deputados e no Senado. Vai ter, claro, alguns candidatos a governador nos estados e deve eleger aí entre 4 e 5 governadores, é a previsão. Interessante como funciona o MDB. Se a gente for analisar o MDB, no Rio de Janeiro o MDB vai estar com Eduardo Paes, do PSD. Em São Paulo o MDB vai estar com Tarcísio. Em Minas Gerais, só para pegar 3 grandes colégios eleitorais brasileiros, o MDB vai de candidatura própria. Então repare que cada estado vai ter uma configuração específica, porque o MDB procura e quer investir os seus 400 milhões de fundo eleitoral. Gente, 400 milhões de reais em fundo eleitoral. Quer fazer desse dinheiro um motor para eleger mais deputados e para eleger mais senadores. Então é interessante. Para evitar esse racha interno que é tão comum no MDB, as bancadas estaduais estão liberadas. Imagina que se há uma coligação ou se há a formação, por exemplo, de uma confederação, o MDB tem que verticalizar os municípios e os estados. Então, quando você libera a bancada, você está dizendo o seguinte: olha, eu posso, perdão do termo que vou utilizar, me acasalar com qualquer partido, desde que esteja dentro dos nossos interesses locais. O foco deixou de ser o Planalto e passou a ser o Congresso Nacional, buscando inclusive retomar a maior bancada da Câmara. 2014, 2010, 2014 e 2018, mesmo com a força do bolsonarismo em 2018, o MDB conseguiu eleger mais deputados do que o próprio PSL à época. Né? Em 2022 não, em 2022 o PL assumiu a ponta, elegendo mais deputados do que o MDB, mas o MDB busca recompor essa base e reconquistar a liderança no número de deputados e de senadores dentro do Congresso Nacional. Mais parlamentares também, minha gente, significa mais recurso, né? Então, quando você tem mais parlamentares dentro do seu partido, você traz mais recursos de fundo eleitoral, de fundo partidário e, claro, também nas emendas parlamentares, seja as emendas de bancada, seja as emendas de relator ou até mesmo aquelas emendas impositivas destinadas aos deputados. Isso faz com que a médio e longo prazo você consiga cacifar esses deputados e esses senadores para cargos do executivo estadual ou federal. O MDB vai se reafirmando como um partido de centro. E, meus amigos, isso ficou muito claro ontem no discurso do Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Ele disse claramente: nós somos uma alternativa mais equilibrada, a gente quer fugir da polarização. O MDB vai recuperar o seu papel no equilíbrio,
na capacidade de dialogar com todo mundo, na capacidade de conversar com os opostos. Foi esse o discurso ontem do Baleia Rossi, deve ser a forma como o MDB vai se comportar a nível de eleições 2026. É uma mudança de estratégia, é claro. Em vez de disputar as eleições presidenciais com pouquíssima chance, hoje você tem duas vias consolidadas, a via de Lula e a via de Flávio, e você tem ali pelo menos dois candidatos nesse momento tentando crescer nas intenções de voto, que é o Ronaldo Caiado e o Renan Santos. O Zema também fez o lançamento da sua candidatura pelo Partido Novo, fez a sua convenção, amanhã a gente vai falar disso aqui no programa, mas ainda estão patinando nos números das pesquisas. Então, como só tem duas vias viáveis nesse momento, digamos assim, é óbvio que a decisão do MDB é estratégica. Ao invés de queimar cartucho e perder uma eleição presidencial, vamos apostar nas eleições estaduais, pensando especialmente em Câmara dos Deputados e Senado. Tendo uma bancada forte, é claro, a gente não fala só de dinheiro, mas tendo uma bancada forte, você costuma também, claro, muitas vezes influenciar as decisões que acontecem dentro do Congresso com maior peso, já que o seu partido, dentro dessa linha fisiológica, acaba sendo um partido significativo, estratégico para que as votações possam acontecer, para que o governo possa ganhar, para que a oposição possa ganhar. Então isso vai muito do alinhamento do partido, pensando obviamente no futuro. Às 7h18, esse foi o comentário político de hoje, falando do MDB. Gente, tá chegando, hein? Tá chegando aí. Tá chegando, até o dia 5 acontecem as convenções e dia 16 de agosto as campanhas vão para as ruas, inclusive já com debates presidenciais. O primeiro debate para presidente da República vai acontecer na Rede Bandeirantes, salvo me engano vai ser no dia 16 de agosto, um domingo, e o Lula tem dito que não vai participar de debate, hein? Não vai participar de debate, né? Vai querer jogar parado. E é uma expectativa muito grande para esse primeiro debate que acontece no próximo dia 16 de agosto. Quer dizer, a gente saiu da Copa do Mundo, já caiu de frente aí, já caiu de mergulho dentro das eleições de 2026. 7h19. Jornal da Cidade. Mandar um abração aqui pro meu irmão André Vidal. Mesmo o MDB no primeiro turno não estando em apoio declarado, estará como sempre dentro do governo federal no próximo mandato. Exatamente. Independente da roupagem, esquerda ou direita, o MDB sempre permeia o cenário político, se colocando no cerne do poder. Bom dia a todos, um grande abraço do André Vidal. Só não foi assim nos primeiros anos da ditadura militar, né, André? Logo quando o MDB é fundado em 65, ali pelo menos até os anos de 65 a 76, mais ou menos, o MDB não era poder. Mas a partir daí começa a se instalar, de fato, como você falou, né? Se você pensa na redemocratização brasileira, o Sarney era MDB, pensando nas eleições de 89, de 85 para começar, quando o Tancredo falece e assume o Sarney. Logo depois, em 89, o MDB vai estar com o Collor, não vai estar na eleição porque o MDB lançou Ulisses, mas vai estar no poder com o Collor, inclusive com ministérios. Em 94 estava com Fernando Henrique, em 98 estava com Fernando Henrique, em 2002 estava com o Lula, em 2006 estava com o Lula, em 2010 com a Dilma, em 2014 com a Dilma. Quer dizer, no governo Bolsonaro com o Bolsonaro. Então o MDB é isso, é a fisiologia pura, o suco puro da política brasileira. Não importa quem esteja no poder. Pra onde o vento vai. Eu tô lá, segundo o MDB, ajudando na governabilidade. A gente sabe que é mais que isso, né? Grande abraço aí do André. E eu, Copete, concordo com você, viu? Só que eu não posso falar isso aqui no ar, tá? Um abraço.